Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Gabriel. Hoje a gente traz mais um vídeo da nossa série, né? Que começamos com $100, estamos buscando aí os $1000 no poker. Já estamos caminhando para chegar na metade do desafio, tá? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, que eu não vou mostrar como estão os resultados, não vou mostrar o jogo em si, mas vou mostrar a parte dos estudos, tá? Como que eu estudo alguns cenários, e eu achei esse cenário aqui ele bem interessante. É um cenário muito importante, que é de bolha, tá? Para quem não sabe, a bolha é quando falta um jogador ser eliminado para a gente entrar na faixa de premiação. Então, eu tô jogando torneios de 9 pessoas e pagam os 3 primeiros. Aqui nós estamos com 4 jogadores. Então, se mais um for eliminado, a gente entra na faixa de premiação. Justamente por isso, entra no momento do torneio que a gente fala que o risk premium, né? O risco nosso, ele tá muito alto, muito elevado. Se a gente for eliminado, a gente fica com 0. Se a gente permanecer e outro jogador for eliminado, a gente fica na premiação. Então é um jogo bem delicado, bem sutil. E eu trouxe esse cenário aqui que dá pra gente perceber a importância de você analisar esses cenários quando a gente tá na bolha do torneio. Então, nós estamos aqui no Big Blind, tá? Com 12.4 Big Blinds. O Small, ele tá chip leader disparado, ele é o maior em fichas, assim, bem disparado, com 55 Big Blinds. Aí a gente tem o botão com 6.85 e aqui o cutoff com 8 Big Blinds para trás, ok? E aí, o botão ele sai de all-in. E a gente tem a decisão se a gente paga com o nosso 10 e valete off ou não paga, certo? Eu lembro o que eu fiz nessa mão e na verdade o que me deixou mais em dúvida dessa mão não é se eu pago ou não esse all-in. Eu cogitei não pagar, né? Eu foldei essa mão até com relativa tranquilidade, assim, não cogitei muito outras coisas. Mas o mais importante dessa mão é a gente perceber outras coisas também. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui do botão, quais mãos que eu deveria dar win, certo? Aqui, no Big, a partir de qual mão que eu vou pagar? E principalmente, se esse cara aqui entra na disputa, o que a gente faz, tá? Então, quando eu pego um cenário como esse para estudar, eu não vou apenas na minha mão específica, tá? Esse 10 valete aqui, o que é? Mas eu tento entender como que o cenário ele se constrói e o que está acontecendo aqui. Para sempre que eu me deparar com essa situação, eu saber o que fazer, não só com 10 valete, mas com as outras mãos também. Para isso, nós vamos usar esse programa aqui, ó, o HRC, tá? Então eu já coloquei aqui tudo que pode acontecer, todos os cenários, ó, as blinds certinho, o que todo mundo está fazendo. Então vamos para as ações. O cutoff ele não está na mão, né? Então a gente vai começar a partir do Big. Quais as mãos que o Big Blind deveria estar dando all-in direto, tá? Então, ó, lembrando aqui, ó, quais mãos que ele deveria estar jogando, tá? Ele não vai ter open aqui, talvez com as, mas eu acho que não. Então eu nem cogitei o open ali. Ele deveria estar dando all-in com isso aqui, tá? Então, todos os ases naipados, né? Os ases off a partir do 4. Aqui a gente tem uma noção dos EVs, ó. O Ase 4 ele já pega um EV positivo. O 3-3 aqui também. O 2-2 aí não. Mas você vê que ele jogaria todos os pares. Ele jogaria todos os ases naipados e jogaria o Ás 4. Das Broadways ele jogaria valete mais e 9 suited mais, tá? Então eu acho que é um range bem ok, bem honesto ali para jogar nessa situação. E acho que esse jogador, vocês podem perceber que eu até tenho uma marcação roxa nele, que ele é um jogador bem competente, ok? Então eu acho que ele vai se aproximar desse cenário. Então, primeira coisa que eu analisei é quais mãos ele deveria dar all-in. Eu acredito que eu também no lugar dele jogaria algo parecido. Então tá tudo ok nessa parte aqui também. Ele deve ter dado um all-in justo. Então eu deveria pagar com essas mãos aqui. E aqui já entra uma coisa bem interessante, ó, que a única brother que eu quero jogar é
o rei e dama suited, certo? Rei e dama do mesmo naipe. Nem o rei e dama off eu quero jogar. Então eu dou muito mais preferência para os pares. Ó. Eu vou até o 4-4 ali, vamos ver o EV. Até o 4-4, né? Então eu dou muito mais preferência para pagar com pares do que com cartas altas ali, né? O rei 10, o rei valete, o dame valete, essas cartas aqui não entram, tá? Não entram porque ele tem muito as, né? A gente viu que ele tem muito as no range all-in dele. Então nem o rei e dama off entra. Então já fica uma coisa interessante ali pra gente perceber a força que os pares têm, tá? Mas tem outras coisas bem interessantes nessa mão também aqui, ó. Por exemplo, vamos dar uma olhada no Risk Premium. Então, acho que tá dando para vocês verem aqui, né? Esse quadradinho aqui, ó. Então, nós estamos aqui no Big, tá? Temos até um Risk Premium relativamente alto contra os dois, porque se a gente perde essa mão aqui, metade do nosso stack, aí a gente fica... Nós ficamos pressionados, né? E não os caras. Mas eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. 26.7 contra o Small. Nesse cenário de bolha, o pior que pode acontecer é a gente colidir aqui com o Small, né? Bater de frente aqui com ele, porque se a gente é eliminado, os dois caras que tem uma quantidade menor de fichas que a gente vai para premiação, né? Então é isso que a gente tem que ficar muito de olho em bolha. São esses Risk Premium aqui, ó. A gente não quer jogar contra o Small Blind. Ele é o único jogador nesse momento que pode eliminar a gente, tá? Então, claro que existem mãos que a gente vai jogar e eu já vou mostrar. Só que é evitar ao máximo confronto contra esse cara aqui, beleza? Justamente por conta do Risk Premium. Assim como o Cutoff e o Botão, eles não querem jogar contra a gente também, ó. E nem contra o Small, tá? Então eles têm aqui, ó, 18%, 20%, 14%, que é bastante coisa, né? O que vai restringir o range deles, certo? Então o Risk Premium deles, ele tá em bater de frente com a gente aqui, certo? Quem não corre muito risco aqui? Justamente o Small. Praticamente nada de risco, porque ele tem muito mais ficha que todo mundo, tá? Então você entender os riscos, né? Dentro de uma bolha é fundamental, né? E aí, ó, vamos então para um outro cenário que é se o Small Blind tivesse ido all-in aqui, o que a gente paga, tá? Então, o Botão deu all-in, o Small Blind deu all-in por cima, nós pagaríamos com isso aqui, ó, bem restrito. 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, ais-ais e Ais e Rei Suited. Guardem esse Ais e Rei porque eu vou falar dele daqui a pouco, tá? E aí percebam que eu nem tô falando do meu 10 e valete aqui, que eu já foldei ele logo no início, a gente viu que era fold. Tem uma coisa bem interessante aqui, ó, que é quando o Small entra na mão. Então vocês perceberam que se ele entrasse na mão, os dois estivessem colocando a gente all-in, nosso range é bem restrito. 10-10 mais, inclui o Ais e Rei. Agora vamos supor que esse Botão não tivesse entrado na mão, só ficasse eu e ele aqui, ó, só ficasse o Small contra o Big, certo? Os dois maiores stacks da mesa, né? Os dois líderes da mesa, mas lembrando que esse cara tá muito à frente. Como que ele deveria jogar contra mim? Quem já estudou sabe, quem não estudou às vezes se surpreende. Ele deveria jogar isso aqui, ó, todas as mãos do baralho, qualquer uma. 5-2 off, 4-2 off, 3-2 off. Ele deveria jogar tudo. Tudo de all-in. Apostar. Qualquer mão que ele pegasse, ele deveria apostar contra mim. Por quê? Porque eu não quero colidir contra ele justamente pelo prêmio, pelo Risk Premium, certo? Eu não quero jogar contra ele porque se eu cair, esses dois caras ganham dinheiro sem fazer nada. Beleza? Então ele deveria colocar pressão máxima, que é jogar N2, né? Jogar qualquer carta do baralho. E se ele faz isso, olha com o que a gente paga. Com 2.3 do baralho. Com 10-10, vala-vala, dama-dama, rei-rei, ais-ais só. Perceba que até o ais e rei saiu. O que às vezes pode parecer contra-intuitivo, né? Porque quando eu jogo contra dois adversários, eu jogo ais e rei. Quando eu jogo contra um adversário, eu não jogo ais e rei. Não deveria ser o contrário, né?
Se eu tô jogando contra mais adversários, eu deveria estar mais fortalecido. Por que que eu tô jogando contra um cara só e eu tenho que restringir ainda mais o meu range? Porque aqui a gente cobre o botão. Então, se ele vai all-in, esse cara vai all-in, a gente joga o nosso Ice Rei, porque a gente não precisa ganhar de todo mundo. A gente precisa só que esse cara seja eliminado. Aí a gente fica na premiação, mesmo que a gente perca a nossa mão. Então nós temos duas chances de entrar na premiação, pelas nossas cartas e pelas cartas aqui do Small. Agora, quando a gente joga só contra ele, é o pior cenário que tem, a gente ser eliminado. Que é o que eu disse, os dois menores stacks vão entrar na premiação e a gente não. Por isso que contra o Small a gente restringe ainda mais o nosso range. Beleza? Então, foi uma mão bem interessante, é o que eu disse. Esse 10 valete aqui é o que menos importa na mão, falar a verdade. A nossa mão é o que menos importa, né? Isso é engraçado também. Mas a gente percebe toda a dinâmica de uma bolha. Então é mais ou menos assim que eu estudo os cenários. Quando eu tenho alguma dúvida, não só do que eu fazer com as minhas mãos específicas, mas do que eu fazer nesse cenário, aí eu jogo no HRC e vou trabalhando ali conforme as coisas forem acontecendo. Lembrando que eu posso editar aqui, né? Para quem nunca viu o HRC, eu posso editar os ranges. Então, se eu achar que esse cara vai all-in com mais mãos ou com menos mãos, aí eu vou editando e vou vendo o que fazer, dependendo do que o adversário faça também. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte dos estudos. Se querem mais, se quiserem ver mais sobre isso, deixa aí nos comentários e continua acompanhando aí a nossa série, que a gente tá vamos se aproximar agora a metade do desafio. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou e tchau, tchau.